Cara, antes de mais nada, obrigado aí pelo convite, por participar dessa live com a gente. E eu já quero começar aqui já pedindo para você se apresentar um pouco, só para a galera entender, e principalmente como você entrou. Eu sempre gosto de começar as entrevistas perguntando como que a pessoa caiu no mercado de marketing digital, como o pessoal costuma dizer aí. Eu prefiro marketing, porque para mim tudo é marketing, mas o pessoal conhece muito como o mercado de marketing digital. Como é que você entrou nessa? Como é que você chegou até Boa. no mercado digital? Cara, primeiro, brigadão aí pelo convite. É um grande prazer estar aqui falando com você, podendo trocar um pouco de experiência aí com o pessoal, né? Poxa, trazendo um pouquinho dessa experiência de alguns anos. Ô, Viveiros, na verdade, eu posso te falar que eu sou meio que um dinossauro do marketing, né? Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Pimenta, eu sou sócio da Startse e ocupo a cadeira de Head of Growth, né? Que é uma profissão um pouco nova no mercado, mas é uma profissão que diz muito sobre crescimento, né? O que você pode fazer para, de fato, criar um ritmo de experimentação e crescimento dentro da sua empresa. E, né, nós temos um time aí fantástico, hoje de 12 pessoas mais ou menos, que faz esse crescimento acontecer na Startse de maneira exclusiva. O time de marketing é gigantesco, tem quase 30 pessoas, mas tem uma célula de growth que é exclusiva para a gente rodar experimentos e fazer a empresa crescer, bater meta de vendas, esse tipo de coisa, né? E aí o copy também trabalha junto com essa área aqui. Nós temos uma área de copy dentro da Startse hoje, com 3 copywriters dedicados exclusivamente. E você me perguntou aí sobre como é que eu caí, né? Eu comecei muito cedo, desde molequinho eu já sabia que eu ia ser marqueteiro e, né, gravava comercial de TV desde 12 anos de idade. Então eu mais ou menos já sabia que esse era o caminho que eu trilharia na minha vida. Só que eu comecei como publicitário mesmo, né, na cidade de Franca. Eu cursei a Universidade de Franca lá quando eu tinha 18 anos, alguma coisa assim. Então eu comecei no marketing, mais ou menos no marketing digital e empreendendo, porque eu criei a minha empresa que fazia sites lá na cidade de Franca. Imagina, isso era o ano de 2003, né? Então, 2003 faz quase 20 anos já, né? Foi mais ou menos nesse período aí que eu comecei. Depois disso, eu trabalhei muitos anos no magazineluiza.com. Inclusive, eu comecei no magazineluiza.com como redator de conteúdo. E depois eu vinha me tornar copywriter também. Só que eu era aquele copywriter meio da pegada de publicidade, fazia anúncio, eu tinha o poder da concisão, né? Então, poxa, como é que você faz para poder vender muito com campanhas de varejo? Então, criava muita campanha. Não era carta de vendas, não era VSL, não era nada disso, né? Mas então, aí eu trilhei uma carreira aí por várias empresas, mas vou me ater aqui à sua pergunta, que é como é que eu comecei? Comecei lá em 2003, então, empreendendo como alguém que estava mexendo, fazendo sites pela internet. Que legal. Em 2003, cara, tu começou antes do Facebook. Exatamente. O Na época Facebook, do Orkut, né? o Facebook e o Orkut eles são de 2004, né? Tipo, eles É, são... eu lembro Cara, que surgiu o Orkut naquela época lá, né? eu lembro também. Eu comecei, assim, nessa parte de desenvolvimento de site, curiosamente, lá para mais ou menos esse período, 2005, 2006, foi quando eu também trabalhei com desenvolvimento de sites lá, tipo, e Orkut, Facebook, era tudo muito novo, mas muito legal. E aí você foi, Magazine Luiza, que você falou. Eu sou de Franca, São Paulo, né? Então, a sede da empresa era lá naquele momento, e eu acabei trabalhando direto com a Luiz Helena, que era, naquele momento ainda, por muitos anos, ela continuou, era presidente do Magazine Luiza, né? Até o Fred, que é o filho dela, assumir agora em 2016. Então eu tive Legal. o prazer de trabalhar com ela, fui estagiário dela e escrevia demais. Nossa, eu escrevia muito lá. Pô, cara, que legal, hein, cara? Você trabalhou com ela. Pô, isso é muito legal, né, cara? Eu admiro muito ela, assim, sabe?
Eu acho ela uma baita de uma mulher empreendedora, assim, top, assim, tipo... E é um mercado super concorrido, né? É um mercado bem difícil, né? Varejo, no geral, já é bem concorrido, né? Mas eles... E aí você trilhou essa jornada aí, e aí quando que você efetivamente começou a trabalhar mais com essa parte de lançamento, ou que você se transformou num copy, e aí como foi um pouquinho mais para frente aí que você entrou para esse meio mais digital, infoproduto? Aí essa história é um pouco diferente, porque depois do magazineluiza.com, eu tive a oportunidade de ajudar a criar uma fintech, e ela era chamada Vale Presente SA na época, né? E essa empresa veio a se tornar o que o pessoal conhece como Hub Fintech hoje, ou Hub Prepaid. E ela foi vendida para o próprio Magazine Luiza depois, no final do ano passado. Uhum. E então ali eu tive também uma pegada muito empreendedora, só que eu era gerente geral de marketing naquele momento. E então eu cuidava do produto, cuidava das campanhas de vendas, aprendi muito sobre como prospectar o mercado corporativo ali naquele momento também. E isso tudo já em São Paulo, né? Eu não falei que nesse momento Fintech, Rafael, é uma empresa de finanças cuja base tecnológica é muito forte. Isso é uma fintech. É uma Financial Technology Company, algo mais ou menos assim, né? E então, depois desse momento, depois dessa fintech, né, que foi a Vale Presente, eu acabei saindo e eu me tornei, depois de um tempinho, diretor de marketing de uma empresa chamada Verisure Alarms. Aí não tinha nada a ver com os mercados que eu trabalhei, né? Que é uma multinacional de alarmes. E aí ali eu também fiquei por mais ou menos um ano e aprendi tudo que você imaginar sobre geração de leads, que é uma empresa espanhola, cuja língua da empresa era o espanhol. Muito interessante você trabalhar em outro idioma aqui no Brasil, né? Isso é muito engraçado, assim. E aí lá eu aprendi muito sobre geração de lead. Só que ainda não era essa coisa do infoproduto. E nesse meio tempo eu acabei passando um tempo em São Francisco, né, no Vale do Silício, e aprendi sobre growth hacking. E essa coisa do growth hacking foi o que mudou minha vida, né? Porque lá eu tive a oportunidade de começar a entender sobre experimentação, né? Como é que você faz para poder ah, criar um ritmo de experimentação para acelerar o crescimento da sua empresa. Ainda também não tem muito a ver com infoprodutos, nós já vamos chegar lá, mas isso é uma coisa que eu recomendo para qualquer empresário, para qualquer pessoa que esteja nos assistindo aqui, pelo menos pesquisar um pouco e entender como é que funciona, porque uma vez que você coloca o growth hacking na sua vida, você começa a ficar meio louco por experimento, assim, por testar o tempo inteiro. E aí sim tem um pouco a ver com o mercado de infoprodutos, que hoje os maiores estrategistas digitais são os caras que mais rodam experimentos que eu conheço, né? Então isso é muito legal. E aí, Viveiros, né? Longa história curta, eu fui. Depois eu criei uma empresa sozinho de geração de lead, porque eu tinha ficado apaixonado por isso, e eu acabei quebrando, né? Eu tive uma empresa sozinho, chamava Leads e Vendas no passado, e eu fornecia leads, tinha muitos freelancers que trabalhavam comigo, mas eu acabei que não consegui entender o modelo de crescimento dessa empresa, e mais ou menos em 2017 eu acabei quebrando, assim, não consegui, quebrando a pessoa jurídica, né? Vamos falar assim, não a Sim. pessoa física, mas quebrei a minha empresa. E aí o que aconteceu? Mais ou menos, eu tava meio sendo influenciado ali pelos lançamentos, pelo Érico Rocha, pelo Bruno Pinheiro naquele momento, que eu lembro que também é um cara que começou faz muitos anos. Acabei conheci o pessoal da Empíricos também, então comecei a entender um pouco do que era esse negócio de infoprodutos, e sempre gostei muito de ensinar, né? E aí eu tive uma bela ideia, eu falei, meu, quer saber? Eu vou deixar de fazer esse negócio de lead aí que não está dando certo, eu vou simplesmente criar minha escola. Aí eu criei uma escola chamada Pimenta School. E como eu tinha aprendido sobre growth hacking lá no Vale do Silício, mais ou menos em 2015, eu falei, meu, quer saber? Eu vou lançar um curso desse negócio aí. E aí, cara, deu muito certo, assim, tipo, eu arrebentei, eu consegui fazer uma venda muito diferente do que eu imaginava, porque minha empresa estava ali
sofrendo demais para conseguir vender alguma coisinha. De repente, eu lancei um curso de Growth Hacking tipo, fiz uma grana, assim. Consegui vender muito bem naquele momento. E olha que interessante, né? Nem foi lançamento, CPL, nem nada. Foi meio que, tipo, tráfego direto para um vídeo de vendas, assim. E o negócio porrou. E, cara, aí depois, primeiro curso, segundo curso, comecei a escalar a empresa. De repente, não sei se você conhece o Rafael Lassans, que é meu amigo, o cara do Growth Hacking no Brasil aí, um dos caras do Growth Hacking no Brasil. Ele me apresentou pro pessoal da Startse, né? Falou, cara, tá rolando uma posição ali de Head of Growth, né? O pessoal tá precisando de um cara muito parecido com o que você tá fazendo aí, e eles querem fazer isso só que na empresa deles ali, que era a Startse naquele momento. Eu falei, poxa, vamos lá conversar com eles e tal. E eu fiquei meio reticente. Falei, acho que eu vou continuar sozinho aqui. Aí ele chegou para mim e falou, cara, eles estão... esses caras são os caras que criaram a XP Investimentos no passado, né? Acho que é bom você dar ouvido para eles. E aí eles me convidaram para empreender, né? Para fazer aquilo que eu estava fazendo com muita liberdade, só que na Startse agora. E, cara, deu certo. Vamos encurtar a história aqui, mas basicamente deu match e a gente conseguiu trilhar uma história agora de muito sucesso. Já faz 4 anos que eu tô lá, a gente criou uma equipe muito monstruosa, uma equipe muito, muito legal mesmo. E a gente está fazendo a empresa números, né, muito legais, muito interessantes de crescimento aí ao longo dos últimos 4 anos. Mais ou menos isso. E uma pergunta em relação a isso. Você falou, hoje dentro da Startse, você tem lá 3 copies, acho que uma equipe de growth de 12 pessoas e mais um time que você tinha falado que era de... A gente tem uma equipe geral de de... marketing, conteúdo, produtos, né? É uma equipe muito maior que dá suporte a tudo que a gente faz no dia a dia. Mas essa equipe não fica comigo, né? A nossa equipe é a equipe de growth, especificamente. Sim, mas nessa estrutura entre growth, copy e marketing, estamos falando aí de mais de 40 pessoas, né? É isso que você Não, falou. hoje acho umas 30 pessoas, vai. Certo. Legal. Cara, olha só, hein? Primeiro, parabéns pela história, muito legal. Eu sempre gosto de perguntar dessas coisas, porque eu gosto que as pessoas que me acompanham vejam que todo mundo tem uma história que, na maioria das vezes, tem que trilhar bastante até chegar em algum lugar em que as coisas começam a virar, a dar certo e tudo mais. E dentro da experiência hoje, dentro da Start, em termos de experiência ou coisas que você pode compartilhar, que você acredita que faz muito sentido hoje para o universo de infoproduto, fazendo a conexão com o universo de infoproduto, e que você vê pouca gente fazendo. Por exemplo, no Growth, você acaba fazendo muito teste, né? Você acaba testando muita coisa. E eu queria que você compartilhasse alguma coisa de Growth que os copywriters que estão ou entrando hoje no mercado, ou que já estão atuando no mercado, podem fazer ou deveriam estar testando ou deveriam estar atentos a esse tipo de coisa. Porque para mim, Growth e Copy andam muito, muito, muito juntos, assim. Uhum. Né? Na minha opinião, ele tem que andar muito junto. É óbvio Tá. que isso fala-se pouco no mercado ainda, fala-se pouco disso no mercado ainda, mas é uma coisa que vai acabar acontecendo daqui para frente, cada vez mais. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Tá bom. A gente pode, né? Eu posso dar uma introduzida sobre como é que eu penso a respeito de growth, mas uma coisa está completamente interligada à outra ao mesmo tempo que elas estão separadas, né? Por quê? O growth ele acaba sendo hoje um framework de trabalho, né? Então ele tá no bate-papo de corredor das pessoas que trabalham geralmente nessa equipe, né? E essa equipe de growth hoje ela é meio que multidisciplinar, então ela trabalha em todos os pontos do funil da empresa. A gente trabalha desde o acquisition, né? Desde a aquisição de clientes até o LTV, né? Então vamos pensar, para quem não sabe muito bem do que eu estou falando aqui, a gente está falando, poxa, topo de funil lá, quando a pessoa não nos conhece, e aí nível de consciência, que vocês gostam de falar no mercado de copy, né, do Gene Schwartz, nível de consciência completamente desconhecido, até o momento que o cara já é um cliente, e depois que ele é um cliente, um promotor da marca.
Só que o que a gente está fazendo? A gente está rodando experimentos que vão fazer com que a empresa chegue a um determinado objetivo que aquele pedaço do funil exige. Então, quando a gente fala de growth, muitas vezes, eu trago a pessoa desconhecida. Qual que é o próximo passo? Transformar esse cara num opt-in, ou num acceptor, ou em um determinado cliente, né? Eu preciso ativar esse cara. Depois que eu ativo ele, o que eu estou fazendo? Bom, eu estou alimentando, eu estou engajando essa pessoa, aquecendo essa pessoa para que, num determinado momento, eu possa vender para essa pessoa porque ela está interessada no meu produto, no meu serviço. Depois disso, se ela se torna um cliente de primeira compra, o que eu vou fazer? Eu vou estimular a recompra. E aí sim eu vou aumentar o número de vezes que esse cliente compra, só que eu tenho que colocar ele numa jornada, que no caso a gente chama de jornada de cliente, pode ser uma jornada de transformação, o que você quiser chamar aí. Só que beleza. Viveiro, você concorda comigo que em todos esses pontos que eu falei do funil, a gente está rodando experimentos e para fazer esses experimentos acontecerem da melhor maneira possível, eu vou precisar de dados, que é analisar o que está acontecendo em todo o meu processo de funil, e ao mesmo tempo eu vou precisar de copy para quê? Para convencer uma pessoa a tomar uma decisão em determinados pedaços desse funil. Aí vamos pensar o seguinte, poxa, no lançamento eu levo o cara direto da fase de aquisição, através dos CPLs eu vou aquecer essa pessoa e depois eu vou no vídeo de vendas ali vender para aquela pessoa. Aí eu transformei esse cara num desconhecido até um cliente de primeira compra. Show de bola. Agora, se eu penso no growth de maneira holística numa empresa, a gente não faz só lançamento, né? E a gente não depende só de lançamento. A gente está o tempo inteiro pensando em campanhas de ativação de vendas que sejam perpétuas ou campanhas que sejam, por exemplo, de lead acquisition, para que um dia, né, com o potencial de investimento que a gente tem hoje, e a gente está falando na casa dos milhões por ano, né, de investimento em marketing, eu trago os leads, coloco esses leads numa sequência de engajamento fantástica, que cara, durante, sei lá, 7 dias ou durante 14 dias, você vai passar por uma sequência de ativação para você gostar da nossa marca. E só posteriormente eu vou vender para essa pessoa, né? Então, tudo isso muito mensurado e muito trabalhado de acordo com cada pedaço do funil. E a gente isola isso e cria o quê? Squads específicas para olhar para cada pedacinho desse funil. Então, tem copy olhando para o acquisition, tem copy olhando para engagement, tem copy olhando para ativação, para conversão e depois para LTV, que é retention. É mais ou menos assim que a gente vê. Sim. E o objetivo, como a palavra própria diz, é crescimento. E crescimento não é só faturamento, né? Então, uma das coisas que se busca, mas não é a única coisa que se busca, né? Tipo, e o que é interessante disso que o Marcelo está falando é que cada parte do processo existe alguém que vai olhar para aquela parte do processo, vai olhar os números e vão falar assim, bom, 1.000 pessoas todos os dias chegam nessa página. Só para exemplificar, 1.000 pessoas todos os dias chegam nessa página. De 1.000 pessoas que todos os dias chegam nessa página, 12% convertem e viram assinantes, leitores, alguma coisa do tipo. Beleza, se a cada 100, 12 chegam aqui, o que nós podemos fazer para aumentar isso? Ou seja, fazer com que esse 12 vire 15, esse 15 vire 18. Só que não se trata só de mudar a copy para fazer 12 virar 15, mas sim de também ter estratégias para, de repente, fazer o cara convidar alguém para trazer um amigo para assinar aquela newsletter. Então, veja, não é só a copy que envolve pensar de forma criativa, ter ideias, fazer teste e falar assim, bom, e se no final deste processo de cadastro a gente pedisse para a pessoa indicar para um amigo? E aí ele indicou para um amigo. Então, aqueles números, né,
a cada 1.000, 12 converte, agora virou a cada 1.000, 12 converte, esses 12 convidam, de cada 12 que entram, 3 convidam, e desses 3 que convidam, um convida mais 3 amigos. E aí você teve uma melhoria, um crescimento de aquisição de 3 pessoas no universo de 15, porque você fez uma ação. Lógico que para você fazer essa ação, você vai ter que ter copy, né? Porque aí entra a parte da copy. Você vai ter que convencer a pessoa a tomar aquela atitude. E assim vai por todos os pedaços do processo de aquisição, nutrição e escala do cliente. Né? Escala não, de LTV do cliente, que é você fazer ele comprar, comprar de novo, comprar. Trazendo isso para um mundo real, é como quando você vai no McDonald's e aí eles te oferecem a batata grande por mais R$ 1, e aí ele te oferece o sorvete como adicional, e aí ele te oferece outras coisas, e aí se você não aceita, ele te oferece uma outra coisa. Se você não aceita, ele te comunica de uma outra forma para te vender alguma outra coisa, e assim vai, com o objetivo de crescer, sim, o faturamento, mas também de crescer o posicionamento da marca, né? Por exemplo, a Startse, que, pô, tem uma puta marca, entendeu? Então, tudo que envolve crescimento de base, de cliente. Nubank é um excelente case, né? Os caras trabalharam muito growth por todos esses anos também, com ações diferenciadas, em canais diferentes, né? Canais de aquisição diferentes. Pode ser rádio, pode ser podcast, pode ser televisão, pode ser o que for. Então, o ponto é obviamente de que tanto o Growth quanto o Copy eles andam muito juntos, mas como o próprio Marcelo disse, ao mesmo tempo eles estão separados, porque a galera de Growth tem vamos dizer assim, a autonomia para testar coisas que não necessariamente você precisa toda hora também ter o Copy lá. E é muito, muito legal de estudarem isso, gente. Então, agora que você explicou como que funciona essa parada, queria que você, de repente, compartilhasse alguma lição ou algum aprendizado assim que você viu que... É óbvio que dentro de Growth tem milhões de possibilidades e milhões de testes também que deram certo, mas eu queria que se você puder, obviamente, compartilhar um, e de preferência para esse mercado de infoproduto, que vocês também têm a parte de infoproduto, porque a galera que me segue aqui, muitos são copy, ou estrategista, ou lançador, entendeu? E aí seria bem legal de Ah, compartilhar isso. legal. Eu me veio uma na cabeça aqui conforme você foi falando e talvez é interessante trazer um pouco desse insight, né? O que está acontecendo, Viveiro? Você sabe muito bem que o e-mail marketing ele continua sendo extremamente importante, né? Na estratégia de qualquer empresa. Porém, ele anda perdendo um pouquinho do punch para você, por exemplo, fazer o envio das aulas, estamos ao vivo, aquela coisa toda. E o pessoal tem usado muito o WhatsApp para fazer isso, né? Então, você cria lá os grupos de WhatsApp, aí você faz a gestão daqueles grupos com links de redirecionamento, ou você manda para o Telegram. Só que o Telegram também anda meio, né, ultimamente um pouco mais fraco, porque o WhatsApp ele está na mão do brasileiro ali, né? Tá o tempo inteiro com o brasileiro. E uma das coisas que a gente acabou descobrindo nesse meio tempo aí, faz um ano e meio, por volta de um ano e meio, é que existe a possibilidade de você gerar mais leads do que o normal. Pode ser num lançamento, pode ser em qualquer campanha de aquisição que você fizer. E o que eu estou falando aqui é do programa de indicação na página de obrigado. Então, as pessoas têm colocado, por exemplo, o WhatsApp ali, né? Você coloca o grupo de WhatsApp na página de obrigado para que você tenha mais um opt-in e possa convidar as pessoas para você poder fazer as notificações ali dos lançamentos. E, recentemente, com essa mentalidade de growth, a gente falou, poxa, e se, né? A gente se questiona muito com essa pegada do growth, que é, poxa, talvez eu tenha uma hipótese aqui, eu vou ver se essa hipótese de teimosos que somos, eu vou validar essa hipótese para ver se isso aqui pode funcionar para nós de alguma maneira, né? E a gente chegou a essa conclusão. O questionamento era, se eu rodar um programa de indicação e oferecer um presente muito legal, que é extremamente relevante para
essa base que está entrando aqui nessa campanha de captação, pode ser um lançamento, pode ser um evento, pode ser o que você quiser, a gente percebeu que muito provavelmente você vai fazer 2 leads para cada lead que você traria com tráfego pago, né? E quando a gente fala isso, quando a gente fala de um programa de indicação muito bem feito, a gente está falando de uma economia, ou se você quiser falar de uma bonança, né, que é o contrário da economia, de 2 vezes. Ou seja, para cada lead que você traz com o mesmo investimento, você pode fazer o dobro, né? E isso acaba mudando o jogo de um lançamento, e eu vou te falar por quê. Porque, por exemplo, né, você tem ali as pessoas que vão indicar outros amigos, geralmente elas vão indicar ou no Instagram delas, ou no WhatsApp delas, ou no ciclo de amizade dessas pessoas. E essas pessoas trazem os lookalike dela, ou os lookalikes dela, que são pessoas muito semelhantes a ela. Então, o nível de qualificação desse lead também acaba sendo muito alto. Só que tudo vai depender da forma como você trabalha o seu programa de indicação, né? E a gente tem aprendido, a gente tem rodado muitos programas de indicação ao longo dos últimos 12 meses aí, e a gente aprendeu que isso é uma coisa que pode ajudar muito, né, a sua audiência, que é a audiência que está assistindo a gente. Só que para fazer isso você precisa de um certo conhecimento técnico do que é e de como que funciona isso, para você poder implementar também nas suas páginas de obrigado. Acho que isso é uma das coisas que pode mudar mais o jogo aí de todo mundo que está assistindo. Que legal, que legal. Hoje vocês usam alguma ferramenta ou vocês programaram isso internamente? Tem uma ferramenta muito boa que a gente costuma usar, chamada Viral Loops. Essa ferramenta não é proibitivo o preço dela, é em dólar, mas é muito barato pelo potencial de escala que ela pode gerar para você, né? Então, a gente usa essa, tem um tal de Up Viral também, UP Também, mas Viral, conheço. é boa, a gente sabe que ela é muito boa. E tem mais algumas aí, se eu não me engano, já tem algumas soluções até brasileiras, já que você paga em real, mas eu não recomendo ainda porque eu nunca usei, eu só recomendo coisas que eu realmente coloquei à mão, entendeu? Show. E você faz essa indicação já na página de obrigado. Então, ao invés de você mandar o cara para o grupo do WhatsApp, na verdade, o seu CTA na página de obrigado é o seu programa de indicação, um dos testes. Tem uma coisa aqui que você precisa entender. O WhatsApp, ele não exclui o programa de indicação. As duas coisas podem conviver ali na mesma página de obrigado, né? Então, a gente está tentando masterizar agora essa história dos grupos de WhatsApp junto com programas de indicação. É um desafio, mas a gente está testando até o webhook, né? Então, você pode, por exemplo, levar o cara para o WhatsApp e mandar uma mensagem personalizada para ele falando: olha, você quer ganhar uma viagem para o Vale do Silício, ou então você quer ganhar um iPhone, você quer ganhar uma mentoria com viveiros. Aí você pode mandar uma mensagem, digamos, super intimista para o cara no WhatsApp e fazer o programa acontecer ali também. Mas são coisas que a gente está experimentando nesse exato momento, né? Então, eu não tenho uma resposta, mas dá para as duas coisas conviverem ali juntas. Já vi isso do webhook que você falou, já vi isso acontecendo, né? Acho muito legal, eu acho sensacional, na verdade. O problema hoje é que muitas ferramentas, principalmente as no Brasil, são cheias das gambiarras, né? E aí, quando você quer fazer um negócio da maneira certa, é bem mais trabalhoso, né? Bem mais difícil de fazer as coisas, né? Ó, o Gara acho que perguntou aqui, ó, se você pode repetir o nome dessa ferramenta. É o Up Viral lá e a que é que vocês usam? Eu consigo digitar aqui, né? Consegue? Deixa eu ver. Up Viral é uma e a outra é a Viral Loops. Viral Loops. Viral Loops. Essas duas aí eu sei que funcionam bem, mas assim, né, não se atenham às ferramentas, mas se atenham à estratégia. O programa de indicação, vou te falar, viu, Viveiros? Eu e meu time, a gente apanhou muito para fazer um programa de indicação que pudesse gerar algum tipo de resultado. Até porque
o ponto é o prêmio, né? Tipo, o que é o desejo que você pode dar para a pessoa que realmente vai fazer ela compartilhar. Porque, assim, eu acho que um grande desafio, para você ter uma ideia, eu vou fazer meu próximo lançamento em janeiro, né? Da formação de copywriters e tal. E eu estava discutindo, estava numa reunião com o meu time essa semana, não, essa semana, e a gente falou exatamente, estava falando exatamente sobre isso. A gente estava testando e vendo a possibilidade de implementar o Up Viral, né? Só não na etapa que você falou, mas fica a dica aí, a gente pode testar na etapa que você falou, que é na própria página de obrigado. Só que o mais desafiador não é a ferramenta, como você mesmo disse. O mais desafiador é você encontrar aquilo que faça realmente a pessoa se movimentar, né? Querer compartilhar aquilo e, ao mesmo tempo, compartilhar, dependendo do nicho, não sei como é que vocês tratam isso, mas compartilhar para a pessoa certa. Porque, por exemplo, a pessoa que se cadastra para ser copy, por exemplo, se ele compartilha ali no grupo da família, né? Só exemplo, besta. Tipo, não é a lead qualificada. E o cara pode até ganhar o prêmio, mas não é a lead qualificada. Vocês já chegaram a medir isso de alguma forma? De como trazer um prêmio que faça o cara se movimentar, mas ao mesmo tempo também que faça o cara o mais próximo possível de trazer a lead certa. Entende? Sim, total. Eu vou te falar uma coisa, nós somos meio contraventores em relação às campanhas de geração de lead, porque a gente está fazendo uma coisa que eu percebo que a maior parte das empresas não tem feito, né? Cara, a gente é muito transparente em relação ao que a gente faz, porque nós somos professores, a gente gosta de ensinar, a gente não tem segredo de... Porque é o seguinte, né? A mentalidade do Vale do Silício quer copiar, cara? Copia, né? Mas nunca vai ser igual. Por quê? Porque só existe a Startse, só existe o Viveiro, só existe o Nubank, não existe nada igual, né? Então, quando a gente fala de estratégia, é importante você entender o seguinte, né? Se você capta várias informações, que são as perguntas de qualificação no formulário, você vai ter a possibilidade de mensurar qual que é a taxa de qualificação do seu lead, né? Hoje, a maior parte das empresas faz só o e-mail e telefone ali, né? Pega o e-mail e telefone. Se você pega o e-mail e telefone, você não consegue mensurar em tempo real qual que é a taxa de qualidade do seu lead, né? A gente chama de taxa de qualificação do lead. E basicamente o que a gente costuma fazer vamos colocar então uns 4, 5 campos ali para a gente entender se essa pessoa no seu caso seria talvez um copywriter, um estrategista digital, né? No meu caso ali a gente fala com líderes, empresários e que tamanho que são essas empresas, né? E talvez até quantos funcionários você tem na sua empresa ali. E a faixa de faturamento. Poxa, perguntei isso, em tempo real eu estou conseguindo mensurar a taxa de qualificação dos leads. Então, para nós não vai interessar. O analista, não vai interessar o estudante, né? Vai interessar líderes, basicamente é isso. Então, se a gente tem uma meta lá, 60% dos leads, pelo menos, tem que ser qualificados. E o programa de indicação, ele vai gerar um spike, assim, ele vai gerar uma quantidade boçal. Só que ele, mais uma vez, tá? Eu faço um disclaimer aqui. Ele só vai gerar muito tráfego para você, orgânico, se ele for um programa de indicação que vai endereçar uma dor do seu público-alvo, né? Se você chegar e colocar, poxa, simplesmente um prêmio que esses prêmios de sorteio de todo mundo, aí você vai trazer muito tráfego, mas tráfego desqualificado. E eu não vou falar que eu não faço esse tipo de experimento, que a gente faz também, mas a gente coloca, por exemplo, a viagem para o Vale do Silício, que a gente sabe que todo líder quer ir para lá. Só que a gente experimentou com o iPhone, por exemplo. O iPhone, a Alexa também. Cara, te falo que não foi isso que mudou o jogo, né? Então, o importante é trazer aquilo que o seu lead realmente quer, deseja. Pode ser mentorias, pode ser coisas que ele acha incrível ali, os swipe files, essas coisas que eles acham interessantes. Beleza.
Então, em tempo real, você consegue entender, respondendo a sua pergunta de uma vez, que é qual que é a taxa de qualificação dos leads. E aí, como é que a gente vê isso? Você pode plotar isso num Data Studio, ou no Power BI, ou né, onde você quiser. Só que se você tem uma equipe enxuta, o que você faz? Ué, muito simples. Exporta os seus leads, a sua base de leads, e mensura quantos são qualificados, quantos são desqualificados. Se você tiver, por exemplo, 10% de leads qualificados, você está trazendo um lead muito ruim, né? Então, é mais ou menos essa mentalidade que a gente costuma imprimir nas nossas campanhas, entendeu? De lançamento, de eventos. Que a gente faz muito evento. O evento, para nós, é como se fosse um lançamento. E a gente já fez lançamentos, mas agora a gente está retomando os lançamentos. Então, está rolando nesse exato momento, chamado Gestores Exponenciais. Então, a gente está lá fazendo um lançamento, que vai ser lançado no meio de janeiro lá, mas a gente vai começar, então, a fazer agora qualificação de leads em cima dos nossos lançamentos também, e depois a gente vai ter massa crítica para voltar numa outra ocasião e falar, poxa, cara, foi animal, assim, funcionou muito bem. Vamos ver. Por enquanto, a taxa de qualificação tá ok. Saquei, entendi. Cara, muito bom isso, muito bom. E você vê, assim, o que eu fico mais feliz de conversas como essa é que a minha big idea sobre copy é que saber copy não é o suficiente. E eu falo isso para as pessoas quase que diariamente. Quando você entender que só saber escrever copy não é o suficiente, quando a pessoa entende isso, porque isso que a gente está falando não é, cara, é estratégia, entendeu? Só que é uma estratégia que pode mudar o jogo de um lançamento. É a estratégia que pode mudar tudo. Aí o pessoal está fazendo pergunta aqui, não sei se você pode responder uma ou outra. Deixa eu ver aqui as perguntas aqui rapidão. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa nisso que você está falando aí, cara, que é o seguinte, ó. Hoje, para mim, eu já contratei muitos copywriters na vida, eu já entrevistei muitos copywriters, assim. Quando o copy vem completo, né? Hoje nós temos um coordenador de copy na nossa equipe que é muito bom, que é o Vitor, né? O Vitor Bin. O cara é foda, assim. Quando você contrata um copy que é completo, isso é muito mais fácil de você explicar e dele pegar ritmo na equipe, né? E com isso ele acaba crescendo mais rápido também. Que aí é uma dica que eu deixo para a sua audiência, porque assim, eu estou aqui na visão de um gestor, de alguém que contrata copywriters. E aí, pessoal, uma dica também, tá? A gente contrata muito copywriter freelancer. Se vocês estiverem interessados, poxa, pode mandar direct para mim lá no Marcelo Pimenta. A gente gosta muito de contratar copywriters, assim, para fazer projetos pontuais. Porque, poxa, precisa escrever muita coisa, a gente escreve muito, né? Então fica a dica aí, fiquem à vontade para mandar directs ali para mim, tá? E aí vamos para as perguntas aí, pode abrir. Show. Não, vou ver aqui as perguntas. Mandem perguntas aqui nos comentários, mas só antes de pegar as perguntas aqui para te fazer, cara, isso que você falou é muito legal, sabe? Tipo, o lance do estar experimentando sempre. Eu acho isso, assim, fundamental. E quando eu falo para as pessoas que saber copy não é o suficiente, lógico que é importante, você tem que entender da lógica, mas você tem que entender da parte estratégica, porque é o que acelera, como você mesmo e bem disse, é o que acelera o desenvolvimento do cara dentro de uma equipe. E é o que faz mudar o jogo. Quando chega um cara para você que já sabe isso que a gente acabou de falar, isso que você acabou de falar, isso facilita para ele entrar na sua equipe, facilita o seu dia a dia, né? Como gestor, tipo, pô, não tem que ensinar tudo pro cara, facilita para todo mundo, né? Então, isso que é fantástico. Eu não sei se todo mundo que está aqui com a gente pegou, mas o que o Marcelo falou aqui, o negócio é pesado, entendeu? Tipo, é de você testar para amanhã, é de você estar ligado, de você ter ali mapeado que existe essa possibilidade, entendeu? De alavancar um negócio através de um programa de indicação, por exemplo. Deixa eu ver aqui as perguntas. Ó. Quanto mais personalizado, melhor. Eu acho que a Ana Luísa perguntou em relação ao formulário, né? Acho que isso. Aquele formulário de qualificação que você falou, quantas perguntas você coloca? Tipo, você falou Então, 2, 3, 4. Não é pergunta, não, gente, né? não tem, assim,
Tente não colocar tantas perguntas, porque isso vai diminuir vai aumentar o seu custo por lead, geralmente, né? Mas, ó, a gente fez um experimento lá, a gente chegou à conclusão de que 4, 5 perguntas, elas não mudam tanto o custo por lead em relação àquele simples que a gente tem de nome, e-mail e telefone, né? Que o pessoal hoje tem feito, que é tradicional, né, do mercado de infoprodutos aí. Então, poxa, cara, quer perguntar qual que é, sei lá, qual que é a cidade, qual que é você pode chegar até a perguntar o bairro, né? Dependendo do seu mercado aí, ou então a profissão da pessoa. Para quê? Porque se você conhece bem o seu ICP, que é o seu Ideal Customer Profile, né? O perfil ideal de cliente ali, Viveiros, eu não gosto muito de persona, para falar pro pessoal, assim, Nem você não eu, gosta? Eu acho que persona é muito difícil da gente conseguir realmente, sabe, falar com elas. Assim. Então, eu gosto muito de público-alvo, gosto também. de ICP, porque aí fica mais fácil o papo, né? Sim. Então, vê o que tem a ver ali e quanto mais personalizado, melhor, com certeza. Show. O copywriter precisa ter esse ímpeto de cientista para melhorar a copy constantemente, beleza, tá. Ó. O Rafael perguntou assim, ó, seria então um prêmio que brilhe os olhos do seu cliente e pareça uma bosta, eu acho que ele quis dizer, no olhar de outros públicos. Seria isso? Essa é a pergunta. Tipo, tem que ser uma coisa que Ah, é tá. relevante para mim, mas não é necessariamente relevante para alguém que não é o meu público-alvo, por É, exemplo. eu vou dar um exemplo claro do que nós fazemos, tá? Né? Porque basicamente é o seguinte: se a gente coloca, por exemplo, a viagem do Vale do Silício, vamos pensar quais são os maiores destinos hoje do mundo? Miami, sei lá, Paris, Londres, Nova York, né? Cara, para começar, quem conhece o Vale do Silício? Quem sabe o que é isso, né? Se você fala São Francisco, quem quer ir para São Francisco? É difícil, né? É só quem está muito nesse Só que mundo para de Disney, negócio. né? Então, se a gente colocasse a Disney, cara, pelo amor de Deus, o negócio ia explodir. Mas eu não quero explosão, eu quero qualificação, né? Pensando nisso, aí depois, esse é o prêmio principal lá. Quais são os outros prêmios que a gente tem também? Eu tenho e-book, eu tenho liberação de curso online, que é curso de negócio, eu tenho liberação de mentorias, de eventos gratuitos. Então, é mais ou menos isso que ele falou, que é basicamente coisas que são interessantes para o seu público-alvo, mas são, teoricamente, insossos para quem né, para sua família, por exemplo. É o lance de você oferecer a Disney. Se você oferecesse a Disney, você ia explodir de lead. Só que não ia vir ninguém que é o qualificado que você quer. Eu, tipo, ia estar. Não, olha, se cadastra nesse site aqui, vão dar uma viagem para Disney. Entendeu? Tipo isso, né? É isso. Então você pegou o código. É exatamente isso. Eu não sei quem perguntou aí, mas para você que perguntou. Foi o Rafael. A Carol perguntou aqui, ó, perguntas para qualificar o lead na captura, então. Tipo, ele já falou um pouco, que é isso, né? Coisas que tenham mais ou menos a relação ali do público que você quer e do público que você não quer, né? No É, nosso caso, que no caso de copy, poderia ser se o cara é um copywriter ou não. Tipo, o cara é copywriter, lançador, deixa eu, copywriter gigante, copywriter intermediário, alguma coisa do tipo, é né? isso. Deixa eu te falar uma coisa assim. Com esse pensamento de estrategista digital ou de growth hacker, né? Que as duas profissões às vezes elas se confundem um pouco. Você tem que pensar que você precisa experimentar, né? E aí quando você fala em experimentar qual que vai ser a minha taxa de conversão de pessoas que pisam na página de captura e viram um lead. Pensa que esse é o primeiro, a gente chama de micro conversion, que é a primeira conversão do seu funil. Beleza. Agora a segunda métrica que você tem que olhar. Qual foi o custo por lead desses dois formulários? Você vai fazer um teste AB. O primeiro é o teste simples, com nome, e-mail, telefone, que você sempre fez até hoje. E o segundo é qual foi o custo desse lead. Você não é nem louco para rodar um experimento e continuar com ele se o custo por lead dessas perguntas de qualificação for muito mais alto. Agora, vou falar por nós, né?
não fez muita diferença. Por exemplo, né, a gente tem um super gestor de tráfego muito bom na nossa equipe, que é o Felipe, e aí ele chegou e falou assim, cara, beleza, vou testar a versão A e a versão B lá. Beleza. Não deu uma grande discrepância no custo por lead. Vamos supor que o lead custava R$3,50, mais ou menos. Com os três campos, que era nome, e-mail e telefone. Se com 5, 6, 7 campos o custo por lead for R$3,80 na média, cara, eu estou disposto a fazer isso porque eu tenho a qualificação na minha mão. Então pega a mentalidade, assim, é só isso. Tipo, fiz isso. Acho que o lead qualificado me ajuda a depois fazer até lookalikes melhores. E aí que você tem um prêmio do Facebook nisso tudo, né? Sim. Você vai lá, faz um corte na sua lista, que é, por exemplo, você pega só os leads qualificados e faz lookalike em cima só deles. O que vai acontecer naturalmente? Você vai trazer pessoas semelhantes àquelas. E hoje, Viveiros, o nosso pixel, ele tá tão, cara, treinado assim, que cara, tipo, eu não me preocupo mais com isso, assim, tipo, qual que é a taxa de qualificação? Ela sempre tá batendo lá os 70%. Por quê? Porque o Facebook já sabe quem que é o cara que eu quero o tempo inteiro, né? Então, é uma coisa para vocês pegarem, assim, às vezes a gente não fica pensando em fazer campanha mais de interesse. Eu só faço lookalike, mas a gente já tem, poxa, 6 anos, 6 não, 4 anos de pixel treinado, então eu não me preocupo muito com isso mais, entendeu? Contar que você tem ações no Perpétuo também que traz uma inteligência para isso também, né? No Pixel, né? Tipo, você traz... eu sempre falo isso, né? Do ponto de vista da estratégia, tem outras vantagens, mas do ponto de vista da estratégia, ter um produto perpétuo é bom por conta disso também, porque ele traz uma inteligência, porque se você for parar para pensar, quantas pessoas batem na página e não compram, está trazendo inteligência para o público ali, né, do Pixel, no caso do Perpétuo, mas eles se interessaram de alguma forma pelo produto. Então, pode ser que ele não comprou aquela hora, mas ele tem interesse. Mas os que compraram também traz inteligência o Pixel. Então, também faz sentido ter um Perpétuo rodando ali para ter todo esse tipo de inteligência. Então... faz muito sentido. Acho que faz sentido até para o fluxo de caixa, né, da empresa e faz sentido para o seu... para a inteligência, né, do Pixel, para ele poder aprender. Aí você brinca com tickets, né? Às vezes você tem um produto de ticket mais baixo, mas você está fazendo venda todo dia ali, né? Isso é bem interessante. Ó, deixa eu ver outra pergunta aqui, ó. Eu tenho interesse em ser freelancer. Vocês contratam recém-formados? Tem que aplicar. Cara, assim, eu não tenho nenhum problema. A gente não se importa com faculdade, com nada, assim. A gente vai te perguntar o seguinte, olha, quais foram os seus resultados, né? E aí, o que você tem de... O que você fez na sua vida? Ué, se você chegar para mim e falar, cara, eu fiz isso aqui, tem um negócio legal pra caramba, um projeto que, né, a gente gosta de brilho no olho. E aí a gente subcontrata como freelancer, essa é a ideia. Uhum. É isso aí. Não, e assim, tem que aplicar lá e mostrar que veio, né? Tipo, o trabalho do copywriter é saber se vender, né? Mas olha só, mais um mito, né, que se quebra aqui na sua fala. Tem gente que acha que, não, mas as empresas estão pedindo isso, estão pedindo aquilo. Cara, quem está pedindo faculdade ou coisa do tipo, são empresas que ainda estão com a mentalidade antiga e que não se ligaram que não faz sentido, entendeu? O que faz sentido é assim, você é capaz de gerar esse resultado? Sou. Então vem aí. Entendeu? Esses dias chegou um rapaz para nós aí, poxa, ele não é tão jovem a ponto de ter saído da faculdade agora, né? Mas também não é tão velho. E ele falou, cara, eu tenho estudado aí copy com vários professores e eu aprendi muitas coisas. Só que eu nunca tive a oportunidade de escrever para uma empresa profissionalmente. Só que olha só a quantidade de copy que eu já fiz. Ele me mostrou uns 3 ou 4 links de cartas de vendas que ele tinha escrito, né? Aí eu falei, cara, seu texto é muito bom, velho. Eu não tenho nem o que falar. Aí ele falou, não, eu escrevo de graça para vocês. Eu falei, cara, não vou fazer isso com você, velho. Isso é bom. Vamos lá. E a gente desenvolveu um projeto e ele escreveu para nós aí uma carta de vendas muito recentemente, entendeu? E começou assim, indicação. O cara veio, perguntou, não sei o quê, e a gente tocou o pau.
É isso que a gente faz. É isso. É prático, é bunda na cadeira e execução violenta, entendeu? Do negócio. É isso que vira. Em projetos, ó, pergunta do Frame Hancock. Ô, Alex, você podia mudar esse nome no seu perfil para me ajudar, né, cara? Em projetos como esse, geralmente a pesquisa é feita em conjunto ou fica para os COPs? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Eu acho que eu entendi. Ela tá perguntando, ele ou ela, não sei, está perguntando se a pesquisa, por exemplo, do público-alvo, do produto, né, do cliente, é feita pelo copy ou se a gente vai ajudar a pessoa nessa pesquisa. Geralmente a gente dá todos os insumos que a pessoa precisa para poder trabalhar em cima do projeto, mas o hard work mesmo é do copy, né? Porque aí ele tem que chegar para nós com a proposta, né, daquilo que ele acha que é a grande a big idea ou então a principal ideia que vai fazer aquela quantidade de vendas que a gente vai estipular como meta para ele, entendeu? Show, show. O Vini perguntou, quando a empresa ainda não tem como investir muito em growth, como fazer para otimizar os testes? Pergunta do Vini aqui. Essa pergunta é boa e eu gosto de responder porque para você, olha, para você trabalhar com growth na sua vida inteira, né? Você pode começar com essa mentalidade, só que você tem que aprender como é que ela funciona. Porque vamos pensar o seguinte: se você não tem dinheiro para investir, ou se você tem muito pouco dinheiro para investir, foi exatamente assim que os principais growth hackers do mundo começaram, tá? Eles não tinham recurso, porque se eles tivessem dinheiro infinito, o que ia acontecer? Os caras não iam fazer growth, eles iam pegar aquele dinheiro e torrar a torta. Pôr na Globo, né? Vamos pôr na Globo, entendeu? Tipo, tem dinheiro para torrar, vamos pôr na Globo. Deve dar bom aí, vamos pôr lá na Globo. Na verdade, é justamente a ausência de grana que cria esse tipo de estratégia, né? Entendeu? A estratégia que você deu agora, tudo bem que envolve eventualmente uma ferramenta ou não, e envolve custo, mas nem sempre, e mesmo essa que envolve ferramenta e tem custo, ou até mesmo a questão da qualificação do formulário, cara, é um teste que você pode rodar com pouco dinheiro, né? Não existe mais esse negócio, tem pouco dinheiro. Hoje o cara consegue gastar R$ 100 no Facebook, sabe? Tipo, não é uma coisa absurda para o cara começar a fazer um mini teste aqui, um mini teste ali, um mini teste ali. Então, eu acho que está muito mais na mentalidade do que na grana, né? E é o que você falou, a maioria dos caras que começaram nessa pegada do growth são os caras que tinham que fazer o negócio crescer sem necessariamente ter o dinheiro, né? É Esse é isso. o ponto. Vamos pensar o seguinte, ó, se você pegar hoje, se você começa a fazer anúncio no Facebook Ads com a mentalidade de growth, vamos dar esse exemplo porque todo mundo aqui vai entender o que eu estou falando. Só que se você entende que você tem lá duas campanhas diferentes, mas você precisa tomar suas decisões, você precisa crescer, você precisa bater sua meta de geração de leads, porque seu dinheiro é muito curto. Se você pensa nessa mentalidade do growth, você está exatamente fazendo tudo isso que eu acabei de falar para você, mas com muito pouco dinheiro, que é como é que eu vou rodar um experimento hoje, amanhã eu vou rodar esse experimento, eu vou aprender com esse experimento, eu vou gerar hipóteses, né? Que é tudo isso que eu falei que é e se? E se eu fizer assim? E se eu fizer assado? Né? Geralmente a mentalidade do growth é um cara meio ou uma moça, né? Eu falo um cara, mas é um cara, uma moça que, poxa, estão assim o tempo inteiro incomodados com alguma coisa. Cara, eu durmo e acordo pensando, eu não tô satisfeito com esse resultado. Aí a gente bate a meta no dia 31 do mês. No outro dia eu já tô maluca, eu já fico, e aí? Nossa, ferrou, né? Então a mentalidade do growth, ela faz isso com a pessoa, ela te deixa meio inconformado o tempo inteiro, sabe? Mas é uma coisa que, na minha opinião, assim, o cara tem que gostar de estar vivendo desse jeito, entendeu? Ele tem que curtir essa parada de... É o e se. Você resumiu bem, é o cara do e se. E se a gente fizesse isso? É um experimento, como você mesmo chamou, é um experimento. E se, igual você vai fazer uma receita de bolo, e se eu colocar mais esse ingrediente? E se eu tirar esse ingrediente? E se eu fizer com esse outro tempo de preparo?
a receita vai ser diferente, né? O resultado final vai ser diferente. Às vezes vai ser para pior e às vezes vai ser para melhor. Então não tem essa, né? Não tem mágica, não tem segredo. O que tem é teste, que é o que a gente fala. Por que eu vejo o growth muito associado à copy? Porque na copy também é teste. Os caras falam assim, não, vou pegar um copywriter sênior, o cara vai mandar ver. Cara, não vai. Ele vai ter experiência, vai acelerar o processo, mas ele também vai testar. Ele também vai querer testar, entendeu? Não tem segredo. Deixa eu ver aqui outras perguntas aqui. Leads mais qualificados, necessariamente ticket mais alto também? Ah, acho que não. Não necessariamente você precisa cobrar, fazer isso só quando você tem um ticket mais alto. Eu acho que você tem que testar e ver o que funciona. O que o Marcelo falou, que eu acho que o que tem que ficar na cabeça de vocês é o seguinte: cenário A e cenário B, entendeu? Será que eu topo gastar 50 centavos a mais por lead para ter uma pessoa que potencialmente é melhor, que tem mais chance de comprar de mim no final? Esse é o mindset, entendeu? Independente do ticket lá na frente, pode até influenciar, tal. Óbvio, a gente sabe que tickets mais caros, você tem que ter um processo de copy, de convencimento maior da pessoa. Mas independente disso, acho que o lance é testar, né? Tipo, é pôr na mesa e testar, entendeu? Deixa eu ver aqui. Exemplo da Disney, qual a sua função na empresa, por exemplo? Acho que o Jardel perguntou para você assim, qual a sua função hoje na Startse? Eu sou... é como se fosse... eu sou Head of Growth, né? Que eu estava explicando no começo aqui da live. É uma posição que você cria um time de crescimento multidisciplinar, multifuncional, que vai levar a empresa para outro patamar. Então a gente roda experimento o tempo inteiro. E hoje a gente cuida de um canal que é o checkout direto, que é o, né, você imagina, é que a gente tem o nosso próprio checkout, mas seria o seu Hotmart ali que você vai ficar moendo venda em cima dele. E a gente gera leads também para a área de inside sales, de outbound. Então a gente trabalha em todas as áreas de vendas da empresa. Só que no caso, como a gente não tem a área de vendas junto conosco, então essa área de vendas ela fica SDRs, que são os profissionais que ficam catando lead o tempo inteiro e qualificando lead. Depois os closers, são os fechadores ali, ficam em outra área, mas a gente está o tempo inteiro gerando leads para essas pessoas também, entendeu? Mais ou menos isso. Isso é uma coisa interessante, Marcelo, que eu acho que muita gente que é nova no mercado, nova, que eu digo, no mercado de digital ou de venda e tal, se explicar um pouquinho para eles o que é o SDR, porque é um negócio muito interessante e a gente, no mercado de infoproduto, praticamente ninguém faz, entendeu? E explica só um pouquinho para a galera o lance do SDR, que é bem interessante. Eu vou começar explicando para eles o que um vendedor pelo telefone podia fazer no mercado de infoprodutos que vocês não fazem provavelmente. Por exemplo, pega o boleto que é gerado, né, nas vendas, e esse boleto não é convertido. Se você tivesse um ser humano ligando o tempo inteiro para esses leads e falando, e aí, por que você não fechou? Por que você não comprou? Você vai aumentar a sua taxa de conversão assim dramaticamente, tá? Essa é a primeira dica que eu te dou, que você pode implementar amanhã, que você vai gerar resultado, assim. Mas quando você fala dessa estrutura de vendas, basicamente você tem o que nós chamamos de máquina previsível de vendas. Só que é um jogo um pouco diferente, porque são tickets acima de 5 mil reais, por exemplo. Se você tem um produto hoje acima de 5 mil reais, muito provavelmente você vai ter que vender pelo telefone. E nós temos muitas imersões, né? Temos produtos de ticket acima de 5, acima de 10, acima de 20 mil reais. Nós temos, por exemplo, masterminds, né? Tem um mastermind que custa lá mais de 80 mil reais, né? 85 mil reais. E aí, o que vai acontecer com isso? Você não vai conseguir simplesmente mandar um link de checkout e aquela pessoa vai falar, poxa, beleza, comprei, né? Então, você precisa, como nós somos geradores de leads e a gente gera lead massivamente, você tem um papel do SDR no meio. O SDR ele é uma sigla para Sales Development Representative, que é aquela pessoa que
ela desenvolve as vendas para mandar para os fechadores, que são os vendedores, né? Então, ele fica numa camada recebendo todos os leads, essa pessoa vai qualificar o lead e depois esse lead vai para a equipe de vendas. A hora que a equipe de vendas recebe o lead, ele liga para esse lead e, basicamente, ele tira pedido. Né? Eu estou falando de um jeito meio simples assim, Sim, mas sim. Mas é, é mais ou é, menos isso, né? Então, para é, vender mentoria, para vender imersão, para vender software muito caro, contrato de anos, né? Você vai usar uma equipe mais sofisticada de vendas e não um checkout direto lá na Hotmart. ó, o Rafael aqui, ó, perguntou: vocês fazem distribuição de conteúdo prévia antes de um lançamento, alguma campanha voltada a branding e faz funil de conteúdo para elevar o nível de consciência e demanda reprimida? Se você faz distribuição de conteúdo antes, sabe? Tipo, Uhum. como é no mercado de infoproduto, né? Tem muita distribuição de conteúdo para qualificar o cara, né? É uma espécie de qualificação desse cara antes dele se cadastrar ou para quando você roda uma campanha chamando ele para captar o lead para algum lançamento. Vocês fazem isso hoje? Vocês trabalham com essa distribuição? A gente tem uma. Olha que louco, né? A gente fez uma divisão nas equipes. Você pode chamar de. É que a gente dá um nome em inglês para isso, né? Deixa eu tentar traduzir. É fast lane e slow lane, que é como se fosse a faixa acelerada. A faixa da direita é a faixa da esquerda. A da esquerda geralmente é a rápida e a da direita é a mais devagar, né? A da esquerda, que é a rápida, a gente está o tempo inteiro produzindo esse conteúdo que vocês falam aí, que é o conteúdo de conteúdo pré-lançamento, conteúdo de distribuição para lançamento, né? Só que o tempo inteiro a gente está nutrindo a nossa base de leads. E na outra, a gente está fazendo um conteúdo que é mais focado na conversão. Então, sim, a gente faz a distribuição de conteúdo e ele é massivo. Então, todo dia, se você entrar nos nossos canais lá, tem notícia, tem aula, tem white papers, tem e-books, tem tudo que vocês imaginarem para quê? Para elevar o nível de consciência sobre os nossos produtos, mas aquilo lá é um monte de material de alto valor, né? De conteúdo rico que vai levar a pessoa a ter algum tipo de vitória rápida para que ela fique interessada no nosso conteúdo e depois a gente consiga vender com mais facilidade. Assim. Esse é um segredo que a gente tem para poder vender cada vez mais, entendeu? Qualificar o cara, né? Tipo, qualificar o cara também, né? Quando você pede para ele, ou ele se interessa em baixar um e-book de algo que existe uma venda depois que você vai vender algo para ele, sei lá, estratégias do Vale do Silício, tal. O cara baixa o e-book, com certeza esse cara ele tem interesse em estratégia, tem interesse no Vale do Silício, tem interesse em tecnologia. Logo, mais para frente, se houver uma oferta de um evento no Vale do Silício de tecnologia, existe um grande potencial desse cara ser um comprador. E aí você tem o SDR, por exemplo, que pode qualificar ainda mais esse cara antes de jogar para o vendedor, que é o cara que vai ou ligar ou vai entrar em contato, poderia ser até pelo WhatsApp, né? Tipo, entrar em contato, opa, tudo bem, isso aqui, eu vi que você baixou aqui, tal. Ou seja, puxar a conversa, qualificar o cara para o closer, que aí é o vendedor mesmo, o cara que conhece o produto, né? Que eu acho que é importante explicar um pouco essa diferença do SDR para o closer também, que o closer, se me corrija se eu estiver errado também, mas assim, é a figura do cara que conhece mais a fundo o produto para poder fazer o fechamento, tirar o pedido e fazer o fechamento. É exatamente isso. O SDR é o pré-vendedor. É E isso. o closer é aquele especialista, né, o fechador ali, que é a pessoa que realmente vende aquele produto, porque ele conhece aquele produto ali, né? Até porque se a pessoa tiver uma dúvida, esse vendedor ele tem condição, né, de dar a resposta rápida, né? Tipo, tá ali falando com a pessoa, fala, cara, tem tal coisa? Tem tal coisa. Não, não tem tal coisa? Não, não tem tal coisa. É isso, né? É exatamente isso. E na nossa estrutura, essa produção de conteúdo, né, hoje em dia, ela é muito feita por jornalistas que não são necessariamente copywriters, tá bom? Então, pensa nisso, assim, nessa fast lane, a quantidade de conteúdos que é produzida, né, ela tem a ver com os produtos que a gente vende, mas geralmente são
redatores de conteúdo, né? Vocês muito melhor do que eu sabem que existem os copywriters e existem os redatores. Porque o marketing de conteúdo criou essa posição que é o redator de conteúdo, né? Então, é muito diferente de um copywriter. O copywriter, ele pensa o tempo inteiro em conversão, né? E o redator de conteúdo, ele pensa muito em nutrição, né? Sequência de nutrição, essas coisas assim. Sim. Que é meio que preparar o cara para passar o bastão para o próximo, entendeu? Tipo, tá sempre preparando o cara para passar o bastão para aí ter as campanhas de conversão, para jogar o cara no funil ou coisa do tipo. É Cara, isso. sensacional, que papo, hein? Que papo. Eu falo para vocês, meu, tipo, só trago gente boa aqui, galera. Só cara fera. E o que eu gosto desse tipo de conversa, às vezes a conversa não vai muito para esse nível, porque nem todo convidado também joga jogos diferentes. Assim, eu gosto de trazer pessoas que jogam jogos diferentes, justamente para desmistificar essa coisa do mercado, sabe? De que, cara, não é só infoproduto e não é só mandar e-mail e abrir o carrinho e mandar a sequência de vídeo. Tem muita coisa envolvida, tem muito detalhe envolvido e tem muito trabalho envolvido como copy, como redator. Inclusive, é uma dica que eu sempre dou para os alunos, né, do curso. Cara, se você ainda não se sente seguro para pegar um projeto como copywriter, busca começar como redator, entendeu? Tipo, é um caminho, porque você vai ter que pesquisar, vai ter que estudar aquele nicho para você poder trabalhar com ele, entendeu? Então, sabe, tipo, já vai se preparando, entendeu? Eu fiz muito e-book no começo lá, fiz muito, escrevia muita sequência de e-mail, de notificação e tudo mais e tal. Então, assim, é legal isso, sabe? Tipo, as pessoas entenderem que existem múltiplas maneiras de você entrar no mercado e de você atuar no mercado, né? Então, a gente falou, pô, redator, a gente falou de estrategista aqui, a gente falou do growth, a gente falou de copy, a gente falou de ferramenta. Então, assim, é isso que um profissional, né? E é isso que uma empresa quer de um profissional, que o cara chegue lá, se amanhã vocês mandam um direct lá para o Marcelo e ele contrata você, ele não quer ter que repetir isso tudo que ele falou aqui, entendeu? Tipo, ele quer que você já chegue mais preparado, entendeu? Chegue, sabe, tipo, pronto para rodar o máximo possível, que é a mentalidade do empresário, né? Do empreendedor, cara. Quanto mais gente qualificada eu também conseguir contratar, mais rápido vai tudo, né? Pelo menos chegar um pouquinho mais preparado, né? Porque pensa, a gente gosta muito dos profissionais que são aqueles profissionais em T, né? Você é generalista, conhece um pouco de tudo, mas você é um puta copywriter, entendeu? Então, assim, isso tem mais valor para nós. Porque se você chegasse lá e falasse, eu só sei escrever, eu não sei fazer mais nada, eu nem sei o que você está falando aí. Você não vai entender da máquina, né? E geralmente o copy, né, Viveiros, ele tem essa noção, né? Ele já participa de um mercado muito competitivo. Então, os copies que eu converso sempre, geralmente são profissionais que pelo menos têm uma noção de como é que a máquina funciona. Ele tem um quesinho ali de estrategista digital também, né? Sim. E esse negócio que você falou do conhecimento inteiro é muito válido do silício. Isso. É, É muito, só para a galera que de repente não sabe, tipo, eles prezam muito, quando ele fala de conhecimento inteiro, que eles, assim, você é generalista em vários assuntos, mas você é profundo em um assunto, que no nosso caso é copy, né? Ou lançamento e tudo mais. Só que é ideal que você conheça isso, cara. Como que é uma área de vendas? Como que funciona um processo de vendas, entendeu? O que que é growth, entendeu? O que que é tráfego? Como o design, né, o UX ali, a experiência na página pode ajudar, entendeu? Todas essas coisas você não precisa conhecer profundamente, mas é legal você conhecer. E aí você, quando você é especialista em copy e generalista em todas essas outras coisas, cara, tipo, ninguém te para, né? Não é. tem, não tem segredo. Ó, a última Não pergunta. passa fome não, viu? Hã? Não passa fome não. Não, com certeza não. Ó, o Rafa também perguntou aqui se vocês já testaram encaminhar para a página com algum conteúdo de alto valor, que seria algo que vai ensinar algo para o cara,
não sei se eu entendi, não acha em qualquer lugar ou recompensa para ele colocar os dados? Eu não sei se eu entendi, Rafa. Deixa eu ver aqui, ó. Se você já testar encaminhar para a página com algum conteúdo. Quando o cara captura. Se você já manda ele para um conteúdo de alto valor, que seria algo que vai ensinar algo para ele, né? Que ele não acha em outro lugar. Ou a recompensa para ele colocar os dados. Tipo, a recompensa só vai para ele depois que ele colocar os dados. Eu acho que é esse caminho, né? Já fizemos tudo isso. Oi? Já fizemos tudo isso, assim, já mandamos para uma, sei lá, pode chamar de super palestra, né, webinário direto e depois fez a venda a frio, ou então capturou, depois mandou pro webinário e tentou vender. Assim, o que funciona sempre é geração de lead, grupo de WhatsApp, né, na página de obrigado com programa de educação, e depois você manda a pessoa pro conteúdo de alto valor, né? Agora, poxa, você tem um ticket mais baixo, eu mandaria tráfego frio para VSL tranquilo, assim. Pode mandar que você vai converter para caramba, não tem segredo, assim. A VSL, se ela tiver boa, até o ticket de 500 reais, assim, ela converte muito bem, né? A gente sabe disso. Quando eu falo VSL, né, pessoal, não é aquela VSL do tradicional americana, né? É a carta de vendas gravada com legenda, assim. Pode ser isso também, sei lá, né? Não é só aquela do PowerPoint que passa os slides com texto, né? Isso aí não usa muito mais, usa? Até usa e até converte, tá? Usa, Né? mas é cada vez menos. O que, assim, sempre o que envolve é você saber o público-alvo. Aí a gente volta naquela parte do público-alvo. Se o teu público-alvo é um público-alvo que lê, faz sentido ser uma carta mesmo. Você escreve e boa, né? Mas hoje em dia, cada vez mais as pessoas têm preferência por vídeo. Então, tipo, você faz exatamente o conteúdo da carta num vídeo e manda, entendeu? Então, funciona, dos dois jeitos funciona. Esse de PPT, por exemplo, que é bem antigo, tem coisa lá de 2012, mais ou menos, 2010. Até hoje, lá fora os caras fazem. O Frank Kern faz. Como é que é o É nome dele? verdade, cara. É verdade. Eu caí O Frank Kern faz. O Todd Brown faz. Entendeu? Todos esses caras fazem, ainda hoje isso. Eu caí no funil do Frank Kern lá de $27, lá um produtinho dele, eu comprei, cara. Eu achei demais. E era Tá vendo? VSL. Funciona. É isso que eu tô falando. Funciona, entendeu? É, Porque assim, funciona, de novo, público-alvo e nível de consciência, né? Por que você comprou? Porque o seu nível de consciência, cara, é isso aí, mano. Me diz mais ou menos o que é, me diz quanto custa que eu compro. Só é, isso. é, é que era muito barato, né? Sei lá, $27. E pelo valor que ele gerou na VSL, eu falei, demais, cara. É isso aí. Bom, cara, muitíssimo obrigado. Foi simplesmente sensacional. Agregou muito aqui para a galera que ficou com a gente até o final. Obrigado por ter respondido as perguntas também. Fico muito feliz aí de você ter topado. Eu que agradeço o seu convite aí, Viveres. Estou à disposição, pessoal. Pode mandar ali, a gente troca uma ideia. Eu sou bastante aberto para a gente sempre dialogar aí, viu? Foi uma honra, Viveres. Obrigado mesmo, viu? Valeu. Obrigadão. Até mais, galera. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, boa noite.